Nós temos agora uma mesa redonda. Eu me chamo Luiz Renato Andrade e desenvolvo minhas atividades na Fundacentro, Ministério do Trabalho, no Rio Grande do Sul. E nós teremos agora uma mesa redonda, nanotecnologias e saúde, usos atuais e nos próximos 10 a 15 anos. Como o primeiro apresentador dessa mesa, palestrante, o Cauê, que infelizmente trocou aqui, eu não tenho teus dados. Aí tu me... Isso estaria só substituindo. Substituindo. O Luiz Gustavo, que eu ainda falo com vocês mais um pouco. Um pouco mais à frente aí. Então, substituindo o Luiz Gustavo Pagotto Simões, da Nanox S.A., o Cauê, que Então, o Cauê é engenheiro de materiais. Eu vou fazer rapidamente aqui isso, né? Engenheiro de materiais e atualmente é pesquisador da Embrapa. Bem sintético os currículos para que a gente possa ir ganhando um pouquinho de tempo. Eu pediria a cada um dos palestrantes que se ativesse ao tempo de 30 minutos de apresentação, para a gente ver se não contribuímos com o atraso. Se não conseguimos ganhar, né, adiantar, ao menos a gente não contribui com o atraso. Cauê. Eu agradeço a sua referência. Eu vou ser bastante sucinto. Eu, na realidade, vou lhes explicar rapidamente por que vocês me veem aqui nesse momento. Na realidade, vocês ainda vão me ver de novo, tomara, porque, a princípio, eu devo ser o último a falar com vocês assim, a respeito exatamente do meu tema de trabalho, que é nanotecnologia na agricultura. Porém, hoje, no momento que eu estava pegando o avião, hoje em Campinas, o Luiz Gustavo, que é um grande amigo meu, me ligou falando que o aeroporto de Ribeirão Preto estava fechado e me pediu diligentemente, olha, eu posso te mandar a minha apresentação e você me representa? Então, pela amizade, eu também tive algum histórico junto com a Nanox, nós trabalhamos junto com eles logo no início da empresa, então a gente conhece alguma coisa do trabalho deles, né? E eu vou procurar ser bastante sucinto, pular algumas transparências que podem se tornar um pouco repetitivas. A ideia de aplicação de tecnologias na nanoescala é algo que você já, de alguma forma geral, já tem isso bem estabilizado. O que acontece é que nós ainda não temos tão claro, certo, comparado com outros setores, como é que nós classificamos isso. Eu vou utilizar um pouco do que o ministro João Lanari falou agora há pouco, sobre a importância do algoritmo para se classificar nanotecnologias e da dificuldade que nós estamos vivendo isso, não é só no Brasil, estamos vivendo no mundo. Se a gente olhar isso hoje dentro do USPTO, o Escritório de Patentes americano, a classe 977, ela gera uma limitação de que essas benditas invenções nanotecnológicas, elas teriam que estar limitadas a uma dimensão associada a 100 nanômetros. Note que isso é um valor razoavelmente arbitrário, e ele gera também a confusão de que muitas vezes o que é nanométrico não é necessariamente nanotecnológico, mas gera às vezes a confusão contrária, certo? Nem sempre o que é nanotecnológico é necessariamente nanométrico dentro das nossas concepções, certo? Muitas vezes, por exemplo, filmes finos, que apresenta uma única dimensão nanométrica, e justamente essa dimensão nanométrica que confere a propriedade, mas, na realidade, eles são macroscópicos, né? Poderiam ser considerados como nanotecnologia, a gente tem alguma dificuldade para poder conseguir classificar isso. Isso hoje já tem sido refletido também, eu não vou entrar em grandes detalhes, porque eu sei que depois vocês vão ter a oportunidade de discutir isso um pouco com o pessoal do Inmetro. Hoje, no Brasil, a ABNT é a representante no comitê da ISO, e ela representa o Brasil, inclusive, no Comitê TC 229, que busca classificações para nanotecnologia, certo? Que possam conseguir desconfundir essa situação. O mais importante é a gente ter em mente que partes do princípio que um produto nanotecnológico ofereça algo que não pode ser oferecido pelos produtos já reconhecidos na nanoescala, certo? O mercado de nanotecnologia, eu vou passar rapidamente também sobre o que nós olhamos em termos de mercado de nanotecnologia. Mais importante é nós termos claro que o cenário de afirmação de um novo negócio na nanotecnologia, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar do mundo, ele passa normalmente por uma curva
geralmente chamada de curva S, né, pelos economistas aí, em que nós falamos normalmente num período de afirmação de um determinado negócio, certo? Isso, de uma forma geral, para a nanotecnologia, funciona com um período de crescimento rápido e uma consolidação da indústria. Note o seguinte, a mortalidade das nossas indústrias está relacionada a esse período inicial, porque é justamente onde o indivíduo não tem capital para sobreviver. Essa foi a realidade de várias empresas, inclusive a realidade da Nanox, né, que é a empresa da qual o Luiz Gustavo é representante hoje, né, em que a empresa, inicialmente, ela teve que se manter, desde a sua criação, em torno de meados de 2004, 2005, por verba de fomento, e isso foi uma realidade, isso é uma realidade dessa empresa, mas é uma realidade de várias outras empresas com perfil semelhante. Certo? A empresa ela passa por um período de afirmação em que, se não houvesse algum tipo de investimento federal ou estadual, certo, que permitisse que a empresa se consolidasse, a empresa morreria no nascedouro, apesar de ter ideias muito boas. Note que aí entra um segundo problema. O segundo problema é que, uma vez consolidado o produto, eu preciso consolidar um mercado que compre esse tipo de produto. E se eu só tenho um tipo de comprador para o meu produto, provavelmente uma hora que esse comprador terminar de comprar, a minha empresa morre junto, porque ela não tem mais para quem vender. Então, consolidar esse segundo grupo de empresas foi o que acabou acontecendo com a empresa, com esse segundo grupo, né, que é o grupo do comprador, foi o que acabou acontecendo na empresa com a sua fase de investimento. Ela recebeu um investimento junto a um fundo de Belo Horizonte, chamado Fundo Novarum, que é um fundo de venture capital, mas voltado para a seed money, ou seja, empresas que não têm ainda histórico, não tem histórico de vendas, para justamente conseguir consolidar uma carteira de compradores. E nessa época aqui, em que nós tivemos uma relação um pouco mais próxima com o pessoal da Nanox, definiu-se que o mercado de saúde podia ser uma grande alternativa para a consolidação de um produto específico. Esse produto específico eram coatings e nanopartículas de titânio e titânia prata. Certo? O mercado do setor de saúde ele é bastante extenso, mas ele, em todos os casos, ele apresenta uma característica interessante. Sempre produtos de alto valor agregado direcionados para compradores bastante exigentes. Isso é bastante interessante para uma pequena empresa que está se afirmando no mercado, porque significa que ela não precisa produzir em grande escala. Eu estou enfatizando isso porque eu vou voltar um pouco nesse tema no meu momento, com um pouquinho mais de calma para falar com vocês, certo? Mas essa característica se repete não só nas empresas que estão interessadas no setor de saúde, mas se repete em vários outros casos, certo? Pequenas empresas que elas necessitam, na realidade, de um mercado qualificado que pague a diferença da pequena quantidade produzida. Drug delivery, recobrimentos para implantes ortopédicos e odontológicos, cada um desses mercados, note-se que são mercados de alto valor agregado de produtos de consumidores exigentes. No caso específico da Nanox, eles acabaram entrando basicamente nesse mercado de recobrimentos para implantes ortopédicos e odontológicos e algumas das áreas que acabaram sendo abordadas dentro dessas possibilidades seriam os chamados revestimentos biocompatíveis para osso-integração. Isso, na realidade, é fazer um revestimento nanotecnológico em cima de uma prótese convencional para facilitar a osso-integração dela e facilitar com isso a recuperação do paciente. Esse é um mercado na qual a ideia de revestimentos bactericidas que apresentem uma ação contra bactérias é de bastante interesse, principalmente para evitar problemas de contaminação bacteriana durante o processo de implantação da prótese. Mas eu, particularmente, gosto de um exemplo que eles nos mostraram uns tempos atrás, essa ideia do coach, né? Na realidade, ele pode ser feito, a ideia da nanopartícula de titânio e titânia prata, ela pode ser feita tanto para metais quanto para polímeros, mas para materiais cerâmicos, mas assim, ela tem um interesse bastante grande para materiais poliméricos, as embalagens, os vários tipos de produtos aí associados, ou, por exemplo, os estofados de cadeiras nos quais vocês estão sentados hoje, que provavelmente boa parte deles são tecidos comuns ou talvez produtos poliméricos, dos mais comuns que a gente esteja acostumado. A ideia aqui é ter um análogo visual, mas entender onde isso pode ser aplicado fica, às vezes, um pouco mais distante da nossa cabeça. Imaginem que, por exemplo, catéteres urológicos, isso aqui já é hoje trabalhado por eles para mercado. Na sua grande maioria, esses materiais são de plásticos injetáveis, plásticos injetados. Note-se também que esse é o tipo do produto que tem alta chance de carregar contaminação para dentro do paciente, uma vez que isso aqui vai
internamente ao paciente, certo? E determinados procedimentos de asepsia simples do cotidiano, certo? Muitas vezes podem ser ineficientes ao manuseio necessário para um tipo de procedimento intensivo, em que eu preciso inserir isso dentro do paciente, certo? Um exemplo bastante bacana e interessante da gente perceber como é que isso pode entrar para dentro do cotidiano foi o desenvolvimento que eles trabalharam recentemente com a da Biatlante, que parece curioso para nós pensar nisso, mas muitos de vocês, eu sei que vocês têm um interesse muito grande em termos de saúde ocupacional, mas a contaminação bacteriana, por exemplo, para quem está no setor médico, é um problema muito mais sério para o médico ou para o dentista do que para o paciente, na maior parte dos casos. Porque com o paciente nós temos todos os cuidados de asepsia. Porém, como é que fica com o dentista? Né? Algumas doenças bastante comuns podem ser consideradas problemas ocupacionais para dentistas, por exemplo, tuberculose. Né? No entanto, a cadeira, por exemplo, do dentista é uma coisa que me parece bastante complexa de se conseguir autoclavar, certo? Ficaria bastante complicado também imaginar a autoclavagem numa cadeira de dentista e a troca disso, talvez os procedimentos seriam um pouco mais caros, né? Porém, se isso pudesse ser revestido com um revestimento bactericida, que foi a proposta que eles levaram adiante junto com a empresa, você consegue pelo menos reduzir para o dentista, não necessariamente para o consumidor final, no caso o paciente, o risco de contaminação. Agora, notem que isso é também uma estratégia bastante interessante de como entrar dentro do mercado, porque, na realidade, quem decide a compra da cadeira de dentista é o dentista ainda, certo? Eu, particularmente, nunca prestei atenção na cadeira de um dentista para poder ficar lá dentro, certo? Eu me baseio na confiabilidade que eu tenho no meu dentista. No entanto, para o dentista, ele se sentir mais seguro, isso é um diferencial de mercado pelo qual ele paga, certo? Eu fui extremamente rápido, até pelo fato de que eu sei que o nosso tempo está bastante curto, tá? Eu quis fazer um overview em cima de um favor para um amigo, mas em cima de algo que a gente tem algum conhecimento e convive também, e aproveitar com isso, fazer também algumas provocações que possam fazer com que os senhores pensem, os senhores e as senhoras pensem um pouco sobre em que condições nós podemos começar a pensar em usos interessantes para materiais bactericidas, até porque isso também é do meu grande interesse, coisa que eu convido vocês a conversar conosco daqui a 1h30, mais ou menos, na próxima mesa redonda, sem demérito da atual. Muito obrigado. Muito obrigado, Cauê. E eu gostaria, então, de chamar, espero que o Cauê volte antes das 21h, né? Gostaria de chamar, então, para a palestra Aplicações das Nanotecnologias e Sensores para a Prevenção da Doença, o senhor Hassan Haik. Ah, tá ok. Ele é da Technion, da Israel Institute of Technology, de Israel. Thank you. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite. Eu vim diretamente do aeroporto para o seminário. Hoje eu vou falar sobre a aplicação da nanotecnologia no diagnóstico, no exame e na monitoração do câncer e outras doenças através da respiração exalada, utilizando os métodos não invasivos. A ideia é de que existem muitos dispositivos usados para o diagnóstico e para o exame e a monitoração do câncer. Basicamente, nenhum deles é ideal. Se fizermos um diagnóstico para o câncer do pulmão, existem mais de 10 instrumentos. Um fato que pode indicar que nenhum deles é ideal. Eu gostaria de falar sobre um dispositivo ideal que possa ser usado de forma eficiente na clínica. Eu colocaria muitos critérios, como mostrei aqui, gostaria de mencioná-los do mais importante ao menos importante. Vamos começar com o menos importante para esse dispositivo. É que ele precisa ser muito fácil de usar e a análise precisa ser bastante simples.
Precisamos de um especialista para operar os resultados a partir desse dispositivo. O segundo critério que eu gostaria de ver nesse dispositivo é o fato de que ele seja rápido em termos de dar os resultados e de fazer a experiência. O primeiro é um termo relativo. Na minha opinião, isso quer dizer 5 minutos. Fast, rápido, quer dizer 5 minutos a 1 hora para obter o resultado em 5 dias, e, inclusive da biópsia, que indica o câncer. Outra coisa que eu gostaria de ver aqui é que o dispositivo deveria ser barato. Às vezes, $1 milhão é barato, na minha opinião. Barato aqui quer dizer a partir de $5.000, até $5.000. Ele precisa ser confiável, o dispositivo, e pode ser fácil de carregar de um lado para o outro, e também deveria ser usado para testes de diagnóstico ao lado da cama. Também gostaria de saber que ele não está associado a nenhum tipo de risco e não se precisa de nenhuma cirurgia para obter o resultado. A biópsia está envolvida com esse dispositivo, e outros métodos de diagnósticos estão ligados a outros materiais. Eu gostaria de encontrar tudo isso nesse dispositivo. O parâmetro mais importante, que é o anti-especificidade e sensibilidade. Para conhecer a precisão deste dispositivo, eu gostaria de conhecer os maiores valores nesse tipo de dispositivo. Na nanotecnologia, que a comunidade usa essas características de diferentes formas. Nos meus laboratórios, estamos baseados na respiração exalada, na nanotecnologia. Temos uma caixa pequena, onde a pessoa pode exalar por alguns minutos o ar e pode interromper com uma seleção de nanosensores. O resultado dessa interação será traduzida para sinais elétricos que poderão ser transmitidos para um método de reconhecimento eletrônico e poderão saber se a pessoa é saudável, é sadia, ou se ela está passando por uma doença. No caso da doença, qual será o alvo dessa doença? Pode ser do fígado, pode ser câncer, etc, etc. Se for câncer, qual tipo de câncer? E o que é muito mais importante ainda, em que estágio está esse câncer? Para detectar o câncer ou as outras doenças no estágio inicial, pode aumentar a sobrevivência do paciente. O ideal é fazer um exame e uma detecção precoce para ver se algumas dessas pessoas têm algum risco alto para doenças agravantes. Esse método se chama nanose. Ele tem 4 fases. A primeira fase define quais os biomarcadores voláteis exalados na respiração e que poderão ser indicativos para o tipo de doença. Por exemplo, os biomarcadores voláteis na doença do fígado, por exemplo, são diferentes das do câncer. Isso pode ser feito com a espectrometria e sua experiência. Uma vez definido, podemos dizer com nanosensores, principalmente para detectar esses biomarcadores voláteis. Podemos enfatizar os nanomateriais utilizando técnicas de fabricação nanoeletrônicas. Uma vez que isso for feito, podemos integrar o hardware com o software para obter o nanose. O nanose é um dispositivo que imita o sistema olfativo canino, ou o nariz. Usamos aqui dispositivos eletrônicos, o melhor de nossa tecnologia para fazer isso. Uma vez que passarmos por essa fase, vamos passar à fase Lab Track, onde começamos a treinar o dispositivo para detectar estes biomarcadores voláteis especificamente, ou discriminar entre os diferentes tipos de doença. No caso do câncer, podemos treinar o sistema para discriminar entre vários tipos de câncer, sadio ou canceroso, etc, etc. O treinamento que fazemos para o dispositivo é parecido com o que a polícia faz com os cães para detectar materiais explosivos. Uma vez que tivemos sucesso nessa segunda fase, passamos para o rastreamento clínico, onde levamos esse dispositivo para a clínica
para ver se ele funciona no mundo real de acordo com os fatores. E vamos conhecer os efeitos no exame, no diagnóstico e na monitoração. Eu posso dar muitos exemplos sobre nossas realizações. Vou começar com as nanopartículas que sintetizamos em nossos laboratórios para detectar o câncer. Um desses nanosensores é simples no conceito, muito simples. Como vocês podem ver, essas nanopartículas, essas manchas pretas, esses pontos pretos são superados pelas outras biomoléculas ou receptores, como se pode ver aqui na cor amarela e na cor vermelha. Uma vez que temos essas nanopartículas, colocamos na posição com eletrodos interdigitados. É claro que o mecanismo, de uma forma muito simplista, será assim: uma vez que a respiração é exalada, ela interage com essas nanopartículas, o ar, e depois ele entra para a interface, se ajustando às nanopartículas, e como resultado, elas aumentam de tamanho, ou seja, elas incham, aumentam a distância entre as nanopartículas e o afunilamento dessas partículas vai diminuir, e o resultado final será que a resistência que vai aumentar. Na resistência, podemos obter o nosso sinal do sensor. O outro lado é chamado de mecanismo de agregação, onde os biomarcadores reúnem as nanopartículas e fazem um afunilamento dos elétrons, que será mais curto, e a resistência aumentará, e isso será o nosso sinal. Recentemente, mostramos que cada sensor de nanopartícula pode responder a vários tipos de concentração, e cada sensor pode responder a uma ampla variedade de biomarcadores voláteis. A maior parte desses dispositivos tem 1 a 5 ppbs, partes por bilhão, que aparecem na respiração exalada. No caso preto, em cor preta aqui, nós podemos chegar a alguns décimos ou centenas de trilhão, partes do trilhão. E com esses biomarcadores podemos enviar onde o dispositivo pode ser insensível à água. Isso é muito importante, porque ele inclui 85 a 53% de umidade relativa na respiração. E a maior parte dos sensores não consegue examinar quando tem água. Então, para ser sensível aos biomarcadores, ao mesmo tempo, podemos desconsiderar o efeito da água. Os nanos dos eletrodos podem se encontrar nesses biomarcadores, como estão aqui, nos polares e não polares. Aqui nós podemos discriminar entre diferentes compostos orgânicos voláteis, que são muito parecidos entre si, como heptano, octano, isooctano, e podemos também discriminar entre o isooctano e o N-octano, embora façam parte da mesma molécula. Aqui no gráfico nós temos o tamanho e a cor específica, que é uma experiência para assegurar que temos aqui os resultados discriminados por tipo, de forma muito evidente e de acordo com os seus momentos dos biomarcadores. Isto é apenas uma introdução. Eu vou passar agora para o estudo clínico. Este chama-se LabTrack. Agora vamos pegar o nariz eletrônico, levar o nariz eletrônico a um hospital real para ver o que acontece com pacientes reais. Nesse contexto, recrutamos muitos pacientes e pacientes saudáveis também, como referência. Para cada pessoa pedimos que ela respirasse dentro do dispositivo que desenvolvemos no nosso laboratório. Cada um pode discriminar o tipo de respiração que sai da língua e da boca das pessoas, que inclui muitos contaminantes. Podemos discriminá-los da respiração alveolar, que vem dos pulmões, que incluem a assinatura da doença. Uma vez que obtermos essa respiração alveolar, analisamos os resultados no nanose,
ou seja, que não é parecido, se chama-se nanose, que vem, é como se fosse nano nariz. Temos uma espectrometria para obter a natureza e a evolução dos biomarcadores voláteis. No nosso primeiro estudo, com um hospital, colaboração com o hospital, trabalhamos com 40 pacientes com câncer pulmonar, 56 voluntários sadios. Comparamos com eles todos, vemos que a maioria todos esses pacientes não eram fumantes na época da experiência. Alguns eram ex-fumantes e tomaram alguns remédios, como foi explicado aqui. As pessoas saudáveis, algumas eram fumantes, outras não, outras eram ex-fumantes. Havia alguns fatores que são explicados aqui na tabela. Expondo os dois tipos de amostra para o mesmo dispositivo, descobrimos que os sinais obtidos pelos pacientes sadios estão demonstrados aqui em cor verde. São um pouco diferentes dos sinais deixados pelos pacientes que têm câncer de pulmão. Aqui podemos... A diferença que acontece aqui ocorre apenas por causa da exalação da respiração. Os 4 ou 5 biomarcadores mais importantes podem dar 80% a 90% dos sinais. Isso foi publicado na National Technology. Depois vocês poderão conhecer as referências da revista. Esse estudo foi enfocado do lado tecnológico, mas a vantagem principal é que foram os estágios mais avançados da doença. Quando queríamos fazer uma aplicação real para conhecer os estágios iniciais, porque uma vez que conhecermos esses estágios, podemos ter uma precisão de 50% a mais de 90% no resultado. Aumentamos os nossos estudos e examinamos pessoas com câncer de pulmão no estágio 1 até 4. O que é mais importante é que mostramos que podemos discriminar entre pessoas saudáveis e pessoas que têm displasia. O que é a displasia? A displasia é um tumor inicial, são células sadias que estão começando a mudar a densidade e o formato. E, basicamente, cada pessoa ou fumante que tem essa displasia desenvolveria um câncer do pulmão nos próximos 10 ou 15 anos. Nós não podemos prever isso com o nanose, podemos prever quais as pessoas que vão desenvolver isso no futuro distante, entre 10% a 15%, que vão ou não vão ter câncer do pulmão. Esse foi um resultado importante que nós alcançamos. Nós não podemos apenas discriminar o câncer do pulmão de pessoas saudias, também podemos discriminar diferentes tipos de câncer. Usamos 177 voluntários e todos eles, parte deles tinham câncer do pulmão, uma parte tinha câncer da mama, câncer da próstata e também câncer coloretal. Todos eles estavam dispostos ao mesmo dispositivo e nós queríamos ver como ocorria a discriminação entre essas pessoas, entre o câncer dessas pessoas. Damos nanosensores individuais, podemos discriminar muito facilmente entre os diferentes estágios e tipos de câncer das pessoas sadias. Se tomarmos toda a população examinada nesse estudo que foi publicado recentemente, podemos discriminar entre pessoas sadias com câncer do pulmão, como as pessoas que eu já mostrei anteriormente, mas também podemos discriminar entre os diferentes tipos de câncer, entre o câncer da mama, o câncer coloretal e da próstata. Em toda a população estava no estágio de 1 a 4, bastante heterogêneo. Temos estágios avançados ou estágios iniciais. Obtivemos resultados muito promissores na mamografia clara de uma mulher que não tinha nenhum tumor, nem maligno, nem benigno. E na categoria dos tumores malignos, conseguimos discriminar diferentes tipos de tumores malignos
Mais uma vez, a partir desta respiração, se vocês puderem ler as estatísticas, os valores, vocês poderão ver que os valores P são excelentes. Estão indicando que, estatisticamente, esses resultados são robustos. Outro resultado importante que nós alcançamos é que não estamos sensíveis a confundir os fatores como idade, gênero, local de nascimento, etnia, histórico canceroso, aditivos alimentares, se a pessoa é fumante ou está sob tratamento com fármacos, etc. É claro que vocês podem se perguntar o que vemos em cada tipo de câncer. Para isso, fizemos uma espectrometria, fizemos experiências com espectrometrias, onde podemos discriminar que no câncer do pulmão existe um padrão que pode ser discriminado entre pessoas sadias e as pessoas de câncer do pulmão, que vai de VOC de 1 a 6. Podemos nos referir a conhecer a sua composição e natureza química com os biomarcadores, que podem identificar. Mas os que identificam o câncer de colorectal e o de mama, cada um deles é diferente, cada marcador é diferente. O biomarcador é diferente, depende do tipo e do estágio da doença per se. Continuando com outros detalhes, se vocês quiserem conhecer outros detalhes, estarão nos resultados publicados. Outra abordagem importante é o que aconteceria se expusermos o dispositivo diretamente sobre a célula cancerígena. Por exemplo, numa sala de cirurgia, nós temos aí o tumor com o no venoso. Utilizamos aqui o dispositivo e podemos ver que não conseguimos apenas discriminar a pessoa nós podemos subcategorizar o câncer de pulmão. E conseguimos diferenciar bem entre as células cancerígenas não pequenas e as maiores, e também podemos diferenciá-las das células brônquicas e mortais. E depois podemos também subcategorizar essas categorias entre as escamosas do carcinoma da celular ou adenocarcinoma. Isso já é uma linguagem muito clínica. Para dizer em palavras mais simples, esses resultados indicam que nós podemos ajudar os médicos para fazer uma terapia direcionada para cada tipo de câncer, dependendo dos resultados. Não vou indicar uma quimioterapia que é indicada para todas as pessoas que sofrem de câncer, mas dependendo do subtipo de câncer, eu posso dar uma terapia dirigida que pode ser muito mais eficiente e muito mais conveniente para o paciente. O segundo exemplo que eu gostaria de explicar, e o último, que é o diagnóstico da insuficiência renal, que também é feita com essas amostras de respiração. Começamos com alguns modelos aqui, botamos o nanose dentro do rato, usamos os ratos como modelos, colocamos a respiração diretamente no nanose e obtivemos os resultados online nessa tela. Usamos dois tipos de rato, um rato saudável e um rato cuja doença foi induzida, a insuficiência renal foi induzida dentro de seus rins, artificialmente. Aqui vemos os diferentes biomarcadores. Nesse caso, não usamos nossos sensores, usam os biomarcadores que indicam as doenças. Temos aqui carbonáteis com esses sensores. Nós conseguimos mostrar que podemos discriminar entre ratos sadios e ratos que têm insuficiência renal. São muito bem diferenciados um do outro. Outra coisa importante é que conseguimos fazer um estudo clínico com pacientes reais no hospital. Conseguimos 140 amostras de pessoas e, mais uma vez, conseguimos discriminar entre insuficiência renal crônica e pessoas sadias, com ótimos resultados. O melhor resultado foi esse aqui, onde nós conseguimos discriminar entre os diferentes estágios das doenças renais. Como se pode ver aqui, o estágio número 2,
o estágio 3, o estágio 4 e o estágio 5. Isso é um resultado muito importante, porque uma vez que conseguimos captar a doença no estágio 3, conseguimos reduzir o progresso da doença. Não podemos revertê-la, e nem, infelizmente, porém, podemos diminuir a velocidade do andamento da doença até o momento da diálise. Os últimos resultados que tivemos foi na insuficiência renal aguda, que ocorre através de um acidente ou uma toxicidade e que não se desenvolve em anos, mas sim em poucos dias. Como vocês podem ver aqui, o problema principal na insuficiência renal aguda pode ser detectada apenas depois de 48 horas a partir da indução da doença. Por exemplo, se usarmos os biomarcadores, que a creatinina, que é usada no hospital hoje em dia, pode começar a mudar apenas depois de 48 horas no caso dessa insuficiência renal aguda. Usando os biomarcadores da respiração exalada, vemos que depois da segunda hora já existe uma modificação. Aqui, novamente, podemos ver uma grande evidência de que podemos discriminar a doença em seus diversos estágios e onde também conseguimos aumentar a taxa de sobrevivência do paciente. Quando eu voltei de Caltech, eu fiz a minha primeira apresentação, eu escrevi essa frase aqui: ainda estamos no começo, mas o futuro parece promissor. E hoje eu estou aqui no Brasil, falando sobre esse mesmo tópico e usando a mesma frase. Quanto mais nos aprofundamos nesse campo dos biomarcadores voláteis e as outras questões, maiores mudanças ocorrem. Quanto mais mudanças ocorrerem, teremos resultados fascinantes e também mais perguntas para responder. Eu espero que nos próximos anos nós possamos, junto com a minha equipe, naturalmente, fazer mais progressos nessa tarefa. Essa foi a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção de vocês e pelo convite. Muito obrigado.